A paz de Cristo para a sua vida, jovens, crianças, homens e mulheres, pastores, servos de Deus. Compartilhe a palavra de Deus para os seus amigos, para os seus familiares. Vamos juntos pregando a palavra de Deus por toda a terra. Desta vez eu quero ler com você em Provérbios, capítulo 22, o versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que estamos fazendo com as nossas crianças? Será que estamos investindo nas crianças? Nós que somos a Igreja de Jesus. Jesus, ele deu valor para as crianças. A palavra de Deus no livro de Deuteronômio fala para os pais ensinar os seus filhos ensinar os seus filhos em casa, ensinar os seus filhos a palavra de Deus em todo o tempo. O que estamos fazendo em relação ao ensino da palavra de Deus? Nós percebemos que apesar do Evangelho ser anunciado no Brasil e fora dele, não está tendo um investimento generalizado para as crianças em relação ao ensino da Bíblia Sagrada. As nossas crianças são presenteadas por tantas as coisas, até por armas de brinquedos, por jogos violentos que incentivam a criminalidade, ao desrespeito, à pornografia, a tanto tipo de coisa. Mas percebemos que não se dá para as crianças alguma coisa associada ao viver com Deus e com Cristo. É claro que existem pais que ajudam seus filhos, que ensinam a palavra de Deus. Mas, como Igreja de Jesus, o investimento para as crianças, o caminho da verdade, a dedicação é muito rasa, muito pequena. Muitas igrejas não têm pessoas preparadas para ensinar as crianças. Eu digo, não apenas para fazer leitura ou ensinar as crianças desenhar alguma coisa ou gravar parte de versículo da Bíblia, um texto áureo, uma passagem da Sagrada Escritura. Mas estou dizendo de algo fundamental, firme, estabelecido com a ideia de prioridade na Igreja de Jesus. Olha, as nossas crianças, desde tenra idade, já estão crescendo nesse mundo pós-moderno, bombardeada por tantas informações, por tantas coisas da tecnologia, tantas coisas demoníacas que não fazem parte de um contexto da Bíblia ou cultural que faz bem para o crescimento e para o desenvolvimento espiritual. E muitos pais, dentro dessa situação, já passam por dificuldades, por problema. Ainda a criança dos seus 7, 8, 9, 10 anos ou menos, pelas influências pós-modernas. Então, nós como Igreja de Jesus precisamos entender que ensinar as crianças a palavra de Deus deve ser uma prioridade da igreja. Em muitos lugares, na hora da pregação, as crianças, como elas tendem a fazer um pouco de barulho, conversar e se movimentar, na hora da pregação, elas são retiradas para não atrapalhar a pregação na maioria das vezes. O que nós sabemos que boa parte, mais de 50% da retirada das crianças dos cultos das igrejas não são para serem instruídas para
sua edificação e crescimento. Uma boa parte delas, não todas, são retiradas porque vai chorar, vai atrapalhar o pregador talvez não vai gostar da movimentação das crianças na hora da mensagem. Então, por esse motivo, as crianças em muitas igrejas são retiradas do auditório da congregação e levadas para uma sala, para ali brincarem ou ficarem sendo ali entretecida pela professora, pelo homem, pela mulher, pelo jovem, por alguém que se habilitou ou se apresentou ou foi convidado para transmitir a palavra de Deus. A falta de prioridade da palavra de Deus em relação às crianças é percebida porque poucos são citados em trabalhos oferecidos para a preparação de jovens, de homens e de mulheres, para lidar com as crianças. É claro que não é muito fácil lidar com as crianças, não que elas sejam complicadas, são difíceis de lidar, mas porque o universo dos adultos são bem diferentes. Algumas pessoas, depois de adultas, se esquecem que foram crianças e que talvez, se tivessem sido orientadas pela palavra de Deus, ainda como criança, a sua vida adulta poderia ser diferente. Então, Igreja de Jesus, olha como está o nosso mundo. O nosso mundo vai de mal a pior. O nosso mundo está gravemente doente pelo pecado. As influências vêm através do Facebook, imagens, fotos, vídeos no YouTube, enfim, na rua, até nas escolas, algumas tendências maléficas, e as crianças nem sempre têm um pai, as crianças nem sempre têm uma mãe presente, e esses pais também nem sempre têm um preparo para responder o questionamento dos seus próprios filhos. Então, precisamos, como Igreja de Jesus, assumir essa responsabilidade de orientar as nossas crianças a palavra de Deus, dentro de uma linguagem compreensível, dentro de uma linguagem que faz parte do mundo da criança, e levar esse ensino, levar essa aplicação da palavra de Deus com metodologia que funciona, não dentro de uma rotina que sai meses, entra meses e anos e não mudamos nada. Sabermos dividir classes por idade etária. Nós vemos muitas vezes que algumas crianças até têm a instrução, mas a igreja ela tem pouca estrutura para lidar com isso, porque não é algo de importância na prática. Teoricamente, é importante para a igreja, mas na prática não. Muitas igrejas são construídas, são levantadas, muitas igrejas são igrejas até ricas, mas muitas delas não se preparam um ambiente e professores para lidar com as crianças. Se faz lugar para classe de escola bíblica dominical para os adultos, para seminários, para se preparar um refeitório, se prepara muitos banheiros, elevadores, mas muitas igrejas não têm uma estrutura para as crianças, não para tirar do ambiente porque elas vão atrapalhar na hora da pregação, mas precisamos ter pessoas preparadas, professoras, para ficar não apenas no período da pregação. É claro, esses professores precisam ter pessoas para estar um substituindo o outro, para que eles também ouçam a palavra de Deus. Então precisamos de professores que façam um curso preparatório, um curso mais aprofundado de psicologia, de teologia bíblica,
para lidar com as crianças. Talvez você pense que não. Talvez você ache desnecessário. Talvez vocês estão me assistindo agora, acha que não precisa, mas saiba que a vida de muitos adultos hoje é a sequela, consequência do seu passado, que não tiveram instrução. Pais, ensinar as crianças no caminho que deve andar não é levar à igreja. Levar à igreja faz parte dos passos da instrução, como exemplo e aproveitamento. Mas ensinar as crianças no caminho que devem andar vai além dessa estrutura nossa, apenas de se preparar um dia, ou 2, ou 3, durante a semana e levar as crianças. Muitas crianças não têm o prazer de ir à igreja, porque muitas palavras, ou a maioria delas, que são pregadas nos púlpitos, não é direcionada às crianças. Muitos pais não têm preparo para lidar com os filhos em relação aos ensinos da palavra de Deus. Ensinar a criança o caminho que deve andar é tentar, é aplicar em seu pequeno coração a palavra de Deus dentro de uma linguagem que elas compreendam de uma forma bem infantil, mas elevada, para criar não apenas uma ideia de conhecimento, mas de espiritualidade. Muitas crianças que nós vemos hoje, os seus pais dizem que são cristãos, mas você percebe que os filhos não têm um pensamento cristão, não têm um entendimento cristão. São crianças igualmente qualquer outra criança em relação às coisas de Deus. Então, Igreja de Jesus, nós precisamos aplicar mais. A igreja precisa se estruturar, se preparar com tantas mazelas, com tanto pecado, com tanta divulgação da pornografia, com tantas coisas. Crianças não é apenas para ser corrigidas ou proibidas de fazer o que é errado, mas elas precisam saber a razão das coisas, por que pode e por que não pode, por que deve e por que não deve. Ensinar as crianças de uma forma apropriada para que estas não venham a se afastar de Deus. Porque se ensinar as crianças de forma errada a palavra de Deus, elas podem, ao invés de se aproximar de Deus, elas vão se afastar do Senhor. Então, ensine a criança no caminho que deve andar.